O longa começa com uma transmissão de notícias relatando sobre um estranho parasita viral que se espalhou por diferentes regiões do planeta. Sua origem permanece incerta e as autoridades ainda investigam como e onde tudo teve início. Um detalhe crucial é revelado: o contágio acontece através do contato direto com sangue ou fluidos corporais. Qualquer pessoa que entre em contato com sangue infectado é contaminada de forma rápida e agressiva. Em seguida, a trama acompanha Emma, uma jovem reservada e tímida que costuma demorar para se acostumar a novos lugares. Isso a contrasta bastante com sua irmã mais velha, Stacy, que é sociável e faz amigos com facilidade. As duas acabaram de ser transferidas para outra escola depois que o pai delas, Michael, começou a trabalhar como professor de biologia. Durante sua primeira aula, os estudantes recebem a tarefa de dissecar sapos. Emma, claramente incomodada, quase não suporta a atividade, o que leva seu pai a lhe oferecer uma bala de hortelã para aliviar o enjoo. Após o término das aulas, Emma e Stacy esperam do lado de fora pelo pai. Enquanto aguardam, Stacy percebe que Emma nutre um interesse por Evan, o vizinho deles. Sabendo que a irmã não teria coragem de se aproximar, Stacy chama Evan e o convida para ir junto de carona. Emma fica corada, mas agradecida, e observa o garoto aceitar. Pouco depois, Michael aparece e leva os três de carro até o bairro onde moram. Lá, um vizinho cumprimenta a família rapidamente antes de cada um seguir para sua casa. Evan agradece pela carona e entra. Naquela noite, Emma, Stacy e o pai jantam juntos. A refeição deixa evidente o clima tenso entre Stacy e Michael. Os problemas conjugais dos pais impactam o ambiente familiar, tornando tudo mais pesado. Mais tarde, Emma conversa por telefone com sua amiga Gracie, que diz estar passando mal. A mãe dela havia acabado de voltar de viagem e agora apresentava uma forte tosse. Gracie mostra para Emma um vídeo que estava circulando na internet. Nele, uma mulher dentro de um elevador é atacada por um homem que cospe sangue nela. O caso teria acontecido na China. Mesmo impactadas com o vídeo, as irmãs acabam deixando o assunto de lado, acreditando que aquilo estava distante demais para se preocupar. A conversa é interrompida quando um aviãozinho de papel atravessa a janela do quarto de Emma. Era uma mensagem de Evan, que havia jogado da rua apenas para dar um oi. Nervosa, mas contente, Emma encerra a ligação com Gracie e desce apressada para encontrá-lo. Eles trocam algumas palavras de forma tímida e desajeitada, até que o pai de Evan aparece e, em tom de brincadeira, faz comentários que deixam o garoto constrangido. Envergonhado, Evan encerra rapidamente o papo e volta para casa. Antes de se despedirem, combinam de conversar novamente no colégio no dia seguinte. Na manhã seguinte, durante uma aula em que os alunos assistiam a uma apresentação em vídeo, Gracie começa a tossir de maneira intensa. Logo, ela cospe sangue, deixando todos em choque e sai correndo da sala. Alarmada, Emma vai atrás dela e a encontra no corredor em estado crítico, convulsionando no chão. Desesperada, Emma pede socorro e um homem que estava por perto se aproxima para ajudar sem perceber o risco. Quando ele se inclina, Gracie vomita sangue diretamente em seu rosto, possivelmente transmitindo a infecção. Logo depois, Emma é levada pela equipe de enfermagem da escola para exames, temendo também estar contaminada. Para seu alívio, o resultado mostra que ela não foi infectada. Pouco tempo depois, um aviso oficial interrompe as atividades. A escola seria fechada imediatamente. As autoridades decretam quarentena completa, ordenando que todos fiquem em casa e evitem contato físico. Assim que o anúncio é feito, a mãe de Emma liga para Michael, aflita com a situação das filhas. Ele a tranquiliza, garantindo que as meninas estavam bem e que em breve estariam em casa. Michael decide ir até o aeroporto buscar a esposa, pedindo a Stacy e Emma que sigam primeiro com o vizinho, para garantir a segurança delas. No caminho de volta, as duas irmãs começam a perceber o clima de caos que se espalha pela cidade. Pessoas correm desorientadas, tomadas pelo medo, enquanto a gravidade da epidemia fica cada vez mais evidente. Ao chegarem em casa, Emma sente de imediato que o ambiente ao redor já não é o mesmo. O bairro, antes cheio de vida, agora está silencioso e estranho. Pouco tempo depois, o pai delas, Michael, entra em contato por telefone. Ele explica que não conseguirá retornar tão cedo, pois toda a cidade já havia sido colocada em quarentena rígida. Para piorar, ele nunca chegou ao aeroporto e acabou ficando preso em outro local. A notícia deixa Emma extremamente aflita, mas Stacy reage de forma oposta. Demonstra certo alívio, acreditando que sem a presença do pai, teria mais liberdade para fazer o que quisesse. Mais tarde, um noticiário especial interrompe a programação. A situação havia escalado. Os militares estavam envolvidos e protocolos nacionais
de emergência haviam sido acionados. Durante a noite, Emma escuta um ruído estranho vindo do lado de fora. Nervosa, espiando pela janela, vê uma sombra atravessando rapidamente o jardim da frente. O susto dura pouco quando percebe que era apenas CJ, o namorado de Stacy. Ainda inquieta, Emma decide procurar notícias sobre Gracie. Após vasculhar canais locais, encontra uma atualização tranquilizadora. Sua amiga estava em condição estável e começava a se recuperar. O alívio lhe traz um breve momento de paz. Na manhã seguinte, Emma observa soldados deixando uma caixa na porta de sua casa. Dentro, havia suprimentos emergenciais enviados pelo governo. Água, comida, máscaras e outros itens para auxiliar os moradores durante o confinamento. Mas a sensação de segurança logo se abala com outra notícia urgente. Vários pacientes infectados haviam conseguido escapar das áreas de quarentena. As autoridades classificam os fugitivos da quarentena como extremamente perigosos, já que o parasita se transmite com facilidade, principalmente pelo contato direto com fluidos corporais. Enquanto isso, em casa, Emma se dedica aos estudos quando Stacy comenta de maneira despreocupada que pretende ir a uma festa com CJ naquela noite. Emma se opõe imediatamente, alertando sobre o risco e lembrando da gravidade da situação. Teimosa e rebelde, Stacy ignora os conselhos da irmã. Pouco depois, Emma recebe uma notificação no celular e descobre, para sua surpresa, que Stacy havia usado o aparelho para convidar Evan para a mesma festa. Pressionada e sem muitas opções, Emma acaba aceitando ir. Ao chegarem, Emma se sente desconfortável com o ambiente. As pessoas parecem agir como se nada estivesse acontecendo. A música toca alto. Todos dançam, bebem e se divertem sem dar a mínima para o surto que assolava o país. No meio da agitação, Emma encontra Evan e por alguns instantes consegue relaxar, aproveitando a companhia dele. Evan então a convida para subirem a um quarto mais silencioso, onde poderiam conversar em particular. No entanto, o momento é interrompido por gritos vindos do andar de baixo. Preocupada, Emma corre para verificar o que está acontecendo e descobre que a confusão se originou de Stacy, que havia flagrado CJ atraindo com outra garota. Irritada e ferida, Stacy sai de cena furiosa, com Emma logo atrás tentando acalmá-la. No tumulto, ninguém percebe que entre os convidados estava um dos infectados que havia escapado das zonas de quarentena. Poucos segundos depois, o homem começa a agir de forma violenta, espalhando o parasita entre os presentes. O caos toma conta da festa em questão de instantes. Pessoas gritam, correm em desespero e o sangue começa a se espalhar pelo local. Assustadas, Emma e Stacy se escondem em um quarto próximo. Do lado de fora, Emma observa horrorizada enquanto o infectado ataca os outros convidados, cuspindo sangue sobre seus rostos e contaminando-os através do contato direto com as mucosas. Quando a confusão parece diminuir, as duas irmãs tentam escapar. Porém, antes que consigam, um dos contaminados surge e ataca. Ele quase consegue lançar sangue em Emma, mas Stacy intervém, empurrando o agressor ao chão. No processo, porém, ela acaba sendo respingada diretamente no rosto. Assustadas, as duas ficam paralisadas ao perceber um pequeno verme se contorcendo dentro do olho de Stacy. Emma, em choque, entende que a irmã pode estar infectada. Nesse instante, Evan aparece e nocauteia o infectado, permitindo que todos fujam. Os três correm desesperados até chegarem em casa. Assim que entram, Stacy corre para o banheiro, lavando-se freneticamente, na esperança de que não tenha sido contaminada. Enquanto isso, Emma vasculha as redes sociais, encontrando apenas teorias da conspiração, rumores e vídeos perturbadores sobre a chamada gripe dos vermes, agora já considerada uma pandemia global. Na manhã seguinte, agentes de saúde chegam à residência para realizar exames médicos nelas e em outros moradores da região. Para o alívio de todos, Stacy ainda não apresenta sintomas claros e Emma também é liberada. Porém, não demora muito até Stacy começar a sentir algo estranho em seu corpo, como se algo estivesse crescendo dentro dela. Mais tarde, uma nova transmissão de emergência confirma que o vírus já se espalhou para a maior parte da cidade. As autoridades admitem que os infectados apresentam comportamento errático, quase semelhante a zumbis, transmitindo o parasita através do sangue e das mucosas. De repente, a transmissão cai, a internet é cortada, e logo em seguida um alerta nacional instrui toda a população a permanecer dentro de casa, com portas trancadas, até novo aviso. A notícia abala profundamente Emma e Stacy, ainda mais porque não tem notícias dos pais há dias. À noite, Emma se assusta ao notar vários sinalizadores iluminando o céu em diferentes pontos do bairro. As chamas funcionavam como pedidos de socorro, indicando para as patrulhas militares onde havia pessoas possivelmente infectadas. Pouco depois, soldados aparecem para retirar um vizinho suspeito de estar contaminado. Mas, em questão de minutos, novos sinalizadores surgem em outras direções, revelando que o surto estava se aproximando rapidamente de todos os lados. Os sinalizadores no céu deixam claro: o surto está se espalhando rápido demais
e já saiu do controle. Diante disso, Emma e Stacy percebem que permanecer em casa é um risco enorme e decidem procurar um lugar mais seguro. Porém, durante a caminhada pelas ruas escuras e silenciosas, elas são surpreendidas por um bloqueio militar. Soldados armados erguem as armas e ordenam que todos voltem imediatamente, sem permitir que ninguém atravesse a barreira. Um carro à frente tenta furar o bloqueio, mas é instantaneamente alvejado, explodindo diante dos olhos de todos. A cena brutal deixa Emma e Stacy aterrorizadas, e elas compreendem que não tem alternativa a não ser retornar para casa. Caso contrário, poderiam ter o mesmo destino. De volta, Stacy começa a sentir cada vez mais o parasita crescendo dentro dela. Em desespero, tenta forçá-lo a sair pela base do pescoço, mas a dor é insuportável. A criatura já estava se alimentando internamente, enfraquecendo seu corpo pouco a pouco. Durante o jantar daquela noite, Stacy finalmente abre o coração para Emma. Ela revela o verdadeiro motivo da separação dos pais. Michael havia traído a mãe, e isso a fez sair de casa temporariamente. É nesse momento que Emma compreende por que o pai quis tanto recomeçar em outro lugar. De repente, uma batida forte na porta interrompe a conversa. As duas hesitam, tensas, até reconhecerem a voz familiar de Evan. Ele entra apressado, visivelmente em choque, e explica que seu pai foi infectado e agora o está caçando. Assustada, Emma olha pela janela e quase grita quando vê o homem à espreita do lado de fora, em plena transformação. Apavorada, Stacy pega algumas máscaras e se prepara para resistir. Segundos depois, o pai de Evan surge violentamente em uma das janelas, tentando invadir a casa. Evan, em desespero, alerta Emma para não fazer barulho. Os hospedeiros infectados desenvolvem sentidos aguçados para som e movimento, guiados pelo parasita que habita seus corpos. Emma observa horrorizada quando percebe que pequenas criaturas começam a se projetar para fora dos ouvidos do homem, farejando e rastreando qualquer sinal de vida próximo. No instante em que o infectado avança em direção a Emma, Stacy reage sem pensar duas vezes e dispara contra ele. O disparo certeiro na cabeça do infectado elimina a ameaça de imediato. Mas logo em seguida, Stacy começa a se debater em convulsões violentas, sinal de que o parasita já havia tomado conta de todo o seu corpo. Em um cômodo separado, tentando protegê-la, mas também a si mesmos. Entre lágrimas e discussões, Evan insiste que precisam chamar os militares para que levem Stacy antes que ela se torne uma ameaça. Emma, porém, recusa. Determinada, ela jura que encontrará um jeito de salvar a irmã, sem permitir que os soldados a executem friamente. Evan alerta. Se os militares revistarem a casa e descobrirem Stacy infectada, não hesitariam em matar todos. Para evitar esse risco, Emma tem uma ideia. Pinta um símbolo na fachada da casa, como se o local tivesse sido abandonado, esperando enganar as patrulhas. Naquela noite, tomada pelo medo e pelo amor pela irmã, Emma se lembra das lições de biologia do pai. Recorda-se de quando ele explicava que alguns parasitas podiam ser forçados a sair do hospedeiro ao ter suas vias aéreas bloqueadas, buscando oxigênio. Inspirada por essa lembrança, ela elabora um plano arriscado: usar objetos comuns para selar a passagem de ar e, quando a criatura emergisse, extraí-la manualmente. Antes de iniciar o procedimento, Emma e Evan saem rapidamente em busca de sinal de comunicação. Nesse intervalo, CJ, namorado de Stacy, aparece sem saber de nada. Ao ouvir sua voz, Stacy implora para que ele a liberte do quarto. Inocente, ele se aproxima, mas tomada pelo parasita, Stacy o ataca de forma brutal, matando-o. Pouco depois, Emma e Evan retornam e se deparam com a cena horrível: o corpo sem vida de CJ. Atônita, Stacy admite em choque que não conseguia mais resistir ao controle do parasita. Evan, abalado, enterra CJ ao lado do túmulo improvisado de seu próprio pai. Emma, por outro lado, concentra-se em preparar uma mistura sedativa. Adiciona cuidadosamente a dose na comida da irmã, torcendo para que fosse o suficiente para deixá-la inconsciente. Quando Stacy finalmente apaga, Emma age rápido. Aplica fita adesiva sobre o ferimento na base do pescoço, cortando o acesso ao oxigênio. Logo, o parasita começa a se agitar, sufocando dentro dela. Lentamente, a criatura semelhante a um verme grotesco começa a emergir. Vencendo a repulsa, Emma agarra a coisa e puxa com toda a força. Nesse instante, Stacy desperta e, compreendendo o que estava acontecendo, também começa a puxar. O parasita, agora enorme, escorrega para fora de seu corpo. Assim que ele cai, Evan pisa sobre ele com força, esmagando-o até matá-lo. Livre da infecção, Stacy acredita que tudo havia finalmente acabado. Mas na mesma noite, Emma é assombrada por um pesadelo terrível. Via a irmã se transformando em algo monstruoso, muito além de humano.
Quando despertou, Emma percebeu que aquilo não tinha sido apenas um pesadelo. Stacy realmente havia tido uma recaída. Ela havia levado quase todos os mantimentos e fugido da casa. Desesperados, Emma e Evan partiram em busca dela e, após algum tempo, conseguiram rastreá-la até uma residência próxima. Ao entrarem, ficaram apavorados ao encontrar vários corpos espalhados pelo local, vítimas do parasita. Explorando mais a fundo, descobriram que aquele lugar parecia servir como um ponto de encontro, talvez até um ninho dos infectados. Tentando não chamar atenção, Emma acabou esbarrando em alguns destroços, denunciando sua presença. O barulho atraiu os contaminados, e logo a perseguição começou. Emma e Evan correram pela casa, subindo as escadas em busca de uma saída. Em um dos quartos, finalmente encontraram Stacy, assustada e exausta. Ela implorou para que Emma colocasse um fim em seu sofrimento, alegando que não suportava mais viver daquela forma. Emma, com o coração em pedaços, recusou-se a fazer isso, insistindo que ainda havia uma chance de cura. Mas sua esperança foi esmagada quando o corpo de Stacy começou a se contorcer violentamente, dando início à transformação. No meio da luta, Emma acabou apertando o gatilho sem querer, acertando sua própria irmã. Enquanto os infectados se aproximavam, Evan puxou Emma em direção a uma janela. Sem alternativa, os dois subiram até o telhado. Foi então que ouviram o estrondo de aeronaves militares sobrevoando a área, preparando-se para bombardear a zona tomada. Poucos instantes antes da casa ser destruída, eles saltaram do telhado e caíram em uma piscina, escapando por muito pouco da explosão. No dia seguinte, com a cidade em ruínas, Emma e Evan vagaram feridos, mas vivos, pelos escombros do antigo bairro. Em uma pequena loja, encontraram um quadro de avisos com várias fotos presas nele. Para a surpresa de Emma, entre as imagens estava uma foto de sua família. Atrás dela, havia uma nota escrita à mão por seu pai, orientando-a a seguir até a casa do tio, onde seus pais a aguardavam. Tomada por um imenso alívio, Emma sentiu que ainda havia esperança. Agora, Emma sabia exatamente qual era o próximo destino deles. Restava apenas seguir em frente. Enquanto isso, o som distante dos disparos ainda ecoava entre as ruínas, como o último vestígio da destruição que tomava conta daquela paisagem devastada.